Já que nós estamos aqui pelas águas do litoral, vamos para as águas mais próximas aqui, com o da nosso Guaíba, com o professor Ronaldo, que vai nos falar sobre o trajeto que hoje o catamarã está fazendo, a travessia. Obrigada. Nós viramos as costas para isso, na verdade, durante muitas décadas, né? Na verdade, essa travessia Guaíba-Porto Alegre, Porto Alegre-Guaíba, se estendendo a Barra do Ribeiro, a Tapes, né, a Camaquã, enfim, todas aquelas cidades que ficam na beira da lagoa e na beira do Guaíba, foi algo que teve assim uma importância social e econômica para o Estado, para a região, muito grande, desde os primórdios da colonização. Quando os portugueses chegaram aqui, em meados do século XVIII, a navegação era fundamental, né? E eles incrementaram isso, e o desenvolvimento dessa região toda ali, de Tapes, de Camaquã, de Barra do Ribeiro, de Pedras Brancas, Guaíba, né? Hoje Guaíba, e até de Porto Alegre, o abastecimento era fundamental quando feito pela navegação. Então, como agora nós estamos com um recomeço, né? Nós estamos num recomeço. Eu acho que esse desenvolvimento do catamarã e a extensão das linhas do catamarã é algo que eu considero extremamente positivo. E eu espero, como alguém ligado à história e ao passado, que isso se expanda, realmente que as linhas do catamarã se expandam, porque nós vamos ver algo que nós já estamos vendo, que é o grau de adesão da população a esse tipo de transporte. Né? Quer dizer, o crescimento foi impressionante. E eu acho que vou conseguir hoje com o meu programa, e por isso eu vim falar sobre esse assunto, né? Porque o assunto está em moda, o assunto é... Sim, é o da hora, né? O assunto da hora. Eu agora fiquei pensando, será que alguém estava no meio do Guaíba quando caiu esse temporal? Certamente tinha alguém. Agora vocês imaginem com esses barquinhos, alguns que eu vou mostrar, um temporal desses naquela época, né? Hoje nós temos segurança, então nós temos tudo para fazer um bom projeto de transporte fluvial. Então eu vou mostrar um pequeno conjunto de animações e de fotos que vão mostrar como foi essa travessia desde das pequenas canoas dos índios, né? Que é apenas, né? Então essa travessia de Guaíba a Porto Alegre foi feita inicialmente pelos índios, muito antes da chegada dos primeiros habitantes aqui, né? Os índios faziam isso com as suas pirogas, com as suas canoas de tronco, mas a chegada dos açorianos já desenvolveu muito e rapidamente o transporte. E essa passagem, né, com a Guaíba, de Guaíba a Porto Alegre, era muito intensa, mas desordenada. Então nós tínhamos o início com canoas primitivas, né, como vocês estão vendo aí nessa animação, isso é fotografia, isso aí não é filme. Depois os barcos foram aumentando, os veleiros foram se tornando maiores, mas a travessia era sempre complexa. Por quê? Porque dependia de vento, né? Muitas vezes levava-se horas, saía de manhã, chegava à noite. Mas foi o governador, Barão de Uruguaiana, que fundou a Companhia de Navegação Jacuí em 1858. Essa companhia de navegação, ela tinha por finalidade básica, né? Fazer o transporte de forma regular entre Pedras Brancas, Barra do Ribeiro e Porto Alegre. Né? E assim foi feito, e foi o primeiro navio, foi o São Pedro. Eu tenho essa foto de 1858, consta que esse navio foi o primeiro a cruzar o farol de Itapuã, em 1860, quando o farol ficou pronto. Então aí uma animação mostrando uma fotografia né? Aí um outro vapor, o vapor Itaqui. Estes vapores, naquela época, todos eles eram movidos por rodas laterais, quer dizer, não havia hélice, eram rodas laterais, né? E dentro havia uma caldeira que movia um grande volante, e esse volante então transmitia a sua força. Estamos na década seguinte à Revolução Farroupilha, né? Exatamente, na década seguinte à Revolução Farroupilha. Agora, quando chegou o ano de 1912, existia em Guaíba a fábrica de papel e papelão. Né? E essa fábrica funda a Companhia de Navegação Pedras Brancas, né? Em 1912. E coloca como gerente, né, uma pessoa importante, seu Alfredo Desidério de Souza, né, que foi o grande incentivador. Para vocês terem uma ideia, quando ele faleceu, a companhia já tinha todos esses vapores, rebocadores, né, e a companhia fez então uma linha regular
intensa entre Porto Alegre, entre Barra do Ribeiro, Tapes e usando Guaíba ali. Que sensacional. E o desenvolvimento foi tão grande, isso aí são animações fotográficas usando... Sim, eu quero dizer a quem está nos assistindo que isso são fotos de coisas reais, né? Que o professor faz uma animação, isso né? aí. Alguns podem pensar. Isso desenvolveu enormemente todo o transporte de carne e também desenvolveu duas praiazinhas importantes, Florida e Vila Elza, que ficavam do lado de Guaíba. Eu ia para a Praia da Alegria. E a Praia da Alegria também. E que foram destruídas, lamentavelmente, quando veio a Borregar. Né? É a Borregar, isso mesmo. Em 1914, a empresa comprou o vapor Guaporé, importantíssimo, navegou até a década de 60. Também tinha o vapor Santa Cruz, ficou famoso também pela sua... Todos esses vapores faziam a linha. O vapor Montenegro foi importantíssimo no transporte de arroz, principalmente de Tapes e Barra do Ribeiro. E tinha o vapor Bubi, né, que era um vapor mais leve, aí, já com hélice, mas ainda muito simpático. Né? Na década de 40, logo que terminou a Segunda Guerra, o Daer assume e compra as barcaças duas barcaças que se usava como transporte da Segunda Guerra Mundial, transporte de tropas. Né? E aí então começa o transporte por barcas da Vila Assunção para Guaíba. Né? Um transporte que foi muito importante, numa época em que o automóvel e o caminhão e o ônibus já era muito intenso e precisava um transporte desse tipo. Né? Esse transporte termina na década de 60 com a ponte do Guaíba. Né? E nós agora temos um recomeço. Bacana. Né? Então a minha demonstração hoje não tem fim. Tem recomeço que bacana. com o catamarã, né? Que eu acho uma auspiciosa, né, medida, porque vai trazer certamente uma adesão da população e nós vamos ter um grande desafogo das nossas estradas. Hoje muita gente usa automóvel porque não tem outra saída. Né? No momento em que tivermos o catamarã, e nós temos uma via aí que é o Guaíba, né? Maravilhosa, à disposição. É verdade.